Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do CX Experts Podcast. Esse podcast faz parte do CX Experts, uma plataforma desenvolvida pela Solux que conecta empresas e pessoas a profissionais especialistas desse universo. Para encontrar o profissional é muito fácil. Utilize os filtros para encontrar o profissional por tema, por serviço ou por competência. Basta clicar em Ver Perfil, encontra as principais informações do seu especialista, preenche o formulário e se conecta com ele. Para se tornar parceiro também do CX Experts, para se tornar um especialista, no canto superior direito, clique em Ser Parceiro. Se você quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o site cxexperts.com.br. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do CX Expert Podcast, podcast da Solux sobre experiência do cliente na prática. Eu sou Leandro Mello, eu estou aqui com o Lucas Castro e hoje a gente vai falar de um tema que mistura carreira, estratégia de negócios e CX de um jeito bem diferente do que todos estamos acostumados a ouvir, né? Nosso convidado de hoje é o Sérgio Frias, CEO da CX Hub do Canadá, que construiu uma carreira impressionante usando o CX como ferramenta estratégica, saindo da engenharia civil e chegando a vice-presidente na Embraer, falando exclusivamente a língua do cliente. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado, Leandro. Sérgio, estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E como é a sua primeira vez aqui conosco, conta pra gente aí de maneira resumida, né, quem que é o Sérgio profissionalmente? Beleza. Bom, primeiro, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu me senti lisonjeado, né, quando vocês me conectaram e me perguntaram se eu tinha interesse em participar. Falei, mas desse evento eu tenho. Lógico que tenho, né? Super feliz, muito obrigado. Bom, Sérgio Frias, quem que é esse cara, né? Eu sou engenheiro civil por formação, cresci na engenharia civil, depois eu fui para a indústria de tabaco, que, assim, eu não gosto muito de cigarro, mas era a minha oportunidade de crescimento de carreira, e isso foi um momento importante, porque eu tive a oportunidade de chegar na indústria aeroespacial, onde eu desenvolvi a maior parte da minha carreira. Hoje em dia eu saí da indústria aeroespacial, abri minha própria empresa, sou CEO da CX Hub, que é uma empresa de consultoria especializada em experiência do cliente. É uma empresa canadense, porque eu moro no Canadá, eu moro em Toronto há 13 anos. Fui para Toronto pela minha carreira, né? A concorrente da Embraer me encontrou e me levou para o Canadá. E a coisa de 5 anos, quando começou a pandemia, eu abri a minha empresa para fazer aquilo que eu gosto, que é a experiência do cliente. Então, ao longo desses anos, eu me tornei professor de experiência do cliente na educação executiva do INSPER, eu sou mentor na Talk2You, eu também já fui pesquisador de aplicação de tecnologia para a experiência do cliente no Humber College, no Canadá. Eu sou Chief Experience Officer do CIMO, do Chartered Institute of Marketing Management of Ontario. Eu também, atualmente, eu sou eu diria, o embaixador de um projeto social chamado Passos Mágicos, que tem como foco usar a educação para transformar a sociedade, transformar o mundo, e eu sou o representante deles no Canadá, e depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse meu lado, onde a gente, inclusive, dá aula de experiência do cliente para os alunos da Passos Mágicos em Toronto, quando eles estão lá fazendo o curso de inglês deles, eu dou aula, eles levam uma certificação internacional em experiência do cliente para casa. Esse aí sou eu, basicamente sou pai da Bruna, da Isabela, do Henrique, marido da Fabiana, sou o humano da Mel, e, enfim, tenho várias facetas aí que a gente pode discutir um pouco mais em detalhe depois. Uma coisa que chamou bastante atenção da gente nas conversas de alinhamento foi que percebemos que você tem uma visão bem particular sobre CX. Você fala muito sobre resultados, sobre crescimento. Me fala um pouquinho como você enxerga essa questão, né, e como que as empresas podem se beneficiar mais do uso de CX. Né? Eu não sou um cara de CX que é, assim, como a maioria dos profissionais de hoje em dia, né? Muita gente de CX veio de CX, veio de atendimento, veio de call center. Eu não, eu vim de operação, né? Eu vim de chão de fábrica. Como eu falei, eu sou engenheiro, comecei como engenheiro civil, mas muito cedo eu fui migrando na minha carreira para outras atividades, porque eu não gosto de fazer a mesma coisa por muito tempo, né? Então acabei me envolvendo com várias coisas, fiz transferências de tecnologia, fiz um monte de coisa na carreira, e como eu comentei antes, né, eu até fui para a indústria de tabaco, que era a minha busca para parar de pisar no barro, né, e poder ir para usar terno e gravata, ficar bonitinho, andar de carro de luxo,
E deu certo, né? Eu fui para Souza Cruz, que é de longe a melhor empresa que eu já trabalhei até hoje. O produto eu odeio, mas é assim, de altíssima qualidade, mas é cigarro. Mas eu tive, através disso, para a indústria aeroespacial. E para ir para lá, foi curioso, assim, eu tive Souza Cruz, trabalhando na operação, eu era um gerente de compras internacional. Então, eu comprava equipamentos de fornecedores internacionais para a fábrica de cigarros, né, que ficava em Uberlândia, e também no Rio Grande do Sul. E então eu gostava muito de ir para o chão de fábrica, de entender a demanda no chão de fábrica. Então eu passava pelo planejamento, passava por todas as áreas, inclusive de supply chain, né? E aí, como consequência disso, eu conheci as empresas, particularmente a Embraer, né? Quando eu fui para a Embraer, eu saí de gerente da Souza Cruz e fui para administrador de contratos de compras. Só que aquela história, né? Eu trabalhava numa empresa fantástica que fazia um produto de alta qualidade, mas que eu odiava. E aí eu fui para uma empresa que tinha acabado de ser privatizada, tinha tudo para fazer, assim, era muito difícil trabalhar, porque estava tudo por construir ainda, mas era uma oportunidade incrível. Adoro, né? Adoro avião. Então eu fui para lá, voltei para trás na carreira, mas rapidamente eu cresci. E essa minha origem, né, quando eu fui crescendo na carreira, eu trabalhei em compras, depois eu fui para gestão em compras, depois eu fui para desenvolvimento de produto, depois eu trabalhava direto com engenharia, depois eu fui para suporte ao cliente, depois eu fui para vendas, depois eu passei por marketing, eu fui, digamos assim, o dono de um dos negócios da empresa, então eu tive que trabalhar com o financeiro, com, enfim, vários outros aspectos, né, de compliance e tal. Então, eu consegui ter uma visão bem vasta, bem ampla do que é uma organização e como ela funciona. E como desde o começo eu falava sobre cliente, né, e acho que isso é um ponto legal para a gente puxar, porque é o seguinte, quando eu fui para a Embraer, na verdade, um amigo meu que trabalhou na Souza Cruz me chamou para conhecer a linha de produção da Embraer, porque como eu adorava a linha de produção, eu adorava construir as coisas, né? Por isso que eu sou engenheiro civil, eu gosto de construir as coisas. Eu fui, quando eu cheguei na porta da Embraer, estava lá meu amigo já falando assim, cara, vamos lá que você está atrasado. E como assim atrasado? Eu cheguei antes da hora. Não, você está atrasado para a tua entrevista. Que entrevista, cara? É que eu falei de mim para o teu chefe, e eu falei de mim para o meu chefe, e ele quer te conhecer. Eu falei, putz, cara, você está de brincadeira. Eu achei que era uma entrevista totalmente despreparada. Entrei, fiz a tal da entrevista, fiquei 1h30 conversando com o chefe dele. No final da conversa, ele vira para mim e fala assim, quer saber? Você gosta mesmo de enrosco, né? Eu falei, não, eu gosto de desafio. Eu falei, não, você gosta de enrosco. Enrosco aqui não falta, então amanhã eu vou te mandar uma proposta e você vai vir trabalhar com a gente. Cara, aí eu fui visitar a linha de produção, fiquei apaixonado por aquilo, e o cara, de fato, mandou uma proposta no dia seguinte, que era uma proposta indecente, né? Eu ia ter que voltar 2 passos para trás na carreira, sair de gerente para administrador de contratos, ia ganhar menos, 30% a menos, ia gastar muito mais. E aí, eu fui, né? Eu acabei indo, porque eu estava falando com a minha esposa, que eu tinha acabado de me casar, falei da proposta, ela falou, cara, você tem que aceitar. Se odeia cigarro, você adora avião. Se você não aceitar, você vai ser infeliz pro resto da vida, quem vai ter que te aguentar sou eu. Então aceita e a gente se vira. E foi o melhor movimento de carreira que eu fiz, né? Porque eu fui, e o legal que foi, logo que eu cheguei lá, eu percebi, assim, no primeiro dia, sem onboarding, sem treinamento, sem nada, eu sentei na minha mesinha, tipo, repartição pública, porque a Embraer era uma repartição pública antes de ser privatizada, né? E eu cheguei um pouco depois da privatização, e aí veio aquele tal do chefe, né, chegou com 6 maços de papel desse tamanho cada um, e aí, né, quando o chefe botou aqueles contratos de fornecedores em cima da mesa e falou aquilo, né, o que ficou na minha cabeça foi, os clientes nos odeiam por causa desses fornecedores. Aí eu conversando com as pessoas em volta, porque estava meio assustado ali, não sabia o que fazer com aquilo, né, pego de surpresa, e eu descobri que 5 pessoas antes de mim tiveram na mesma posição, e nenhum deles deu resultado, nenhum deles resolveu os contratos. E aí eu também descobri nessas conversas que tinha umas 200 coisas erradas em cada contrato. E aí eu falei, cara, eu não sou brilhante, não sou magnífico, não sou genial. Se eu fizer a mesma coisa que todo mundo fez, por que vai dar um resultado diferente? Não vai, né? Então eu resolvi fazer diferente. O que me marcou ali foi exatamente aquela história de os clientes nos odeiam por causa desses fornecedores. Então eu falei, cara, eu vou falar dos clientes primeiro, para perguntar por que eles odeiam, né? Para tentar focar minha atividade.
E, de fato, eu falei com alguns clientes, e eles, assim, tipicamente, eles falam de 2, 3 coisas erradas, não 200. Aí eu falei, cara, mas acho que fica mais fácil de resolver 2 ou 3 do que 200. E aí, quando eu fui falar com os fornecedores, eu falei sobre aquelas 2 ou 3. E eles, isso aí dá para a gente resolver. Então, rapidinho, eu resolvi os 6 contratos da perspectiva que importa, né, de quem decide comprar ou não o avião, que é o cliente. E aí, óbvio, o cliente ficou feliz, já ligou para o meu chefe, né, falou, pô, finalmente vocês resolveram, tal. E aí, em 6 meses, eu, de administrador de contratos, eu virei supervisor. Aí passou mais 8 meses, com o mesmo tipo que eu percebi que aquilo funcionava, né, ou seja, falar a língua do cliente dava eco, então eu continuei. Aí, 8 meses em seguida, eu virei gerente de novo, né, voltei ao que eu estava antes. Só que eu não parei aí, eu continuei falando a língua do cliente. Eu notei que dentro da organização, e tipicamente na maioria das organizações, quando você está falando a língua do cliente, mas verdadeiramente a língua do cliente, não assim, não é sobre você não tem que falar sobre você tem que falar sobre o impacto que você pode gerar nos clientes como consequência no resultado do negócio, e aí a liderança presta atenção, porque isso é resultado, né? Gera resultado que é fácil de medir, porque o cliente fala, ele fala para você, fala para o seu chefe e fala para as outras pessoas do mercado, para outros clientes. Então, isso fez muita diferença. E aí, em menos de 8 anos, foi 7 anos e pouco, eu fui de administrador de contratos a vice-presidente da Embraer. E eu me tornei vice-presidente assumindo um dos negócios da empresa, que eram negócios de peças de reposição e logística, que é um trabalho global, ou seja, você vende para todos os clientes do mundo inteiro, tanto para aviação executiva, quanto aviação comercial e aviação de defesa, e você tem que satisfazer clientes muito diferentes, com contextos muito diferentes, com backgrounds culturais completamente diferentes, né? E isso foi super desafiador. Mas como eu já tinha aprendido a falar a língua do cliente, eu selecionei para minha equipe, né, colocar gente falando com o cliente que realmente queria ouvir, né, o cliente e tomar ação para resolver o problema do cliente, ou seja, garantir que o cliente tivesse sucesso em voar os nossos aviões. Aí, cara, aí foi muito legal, né? Porque aí eu transformei a organização e aí algum dia, com parte desse trabalho era vender, alguém achou que eu sabia vender e me mandou ir vender avião executivo para bilionário, para sheik árabe, para, sei lá, para político, celebridade. Foi uma coisa muito doida. Mas a tua pergunta lá atrás foi, né? Como que as empresas podem usar o CX para crescer? Eu acho que esse é o caminho, é você aprender a falar a língua do cliente e perceber o que realmente o cliente vê como valor. Quando você entende o que o cliente vê como valor, a tua oferta de valor, você pode ajustar ela para entregar o que ele quer receber. E, como consequência, se ajustou a oferta, você ajusta a entrega. E se você entrega o que o cara quer receber, ele fica feliz. Né? Porque eu sempre digo que o cliente não fica satisfeito quando você faz o que você promete. Ele fica satisfeito quando você entrega o que ele espera receber. Então, a questão é essa. Como é que você gera a expectativa correta para entregar aquilo que você sabe entregar e você tem condições de entregar ganhando dinheiro, e com isso ele fique tão feliz que ele não queira mais ir embora e continue voltando para comprar mais. Foi isso que a gente fez na Embraer, né? A gente tirou a Embraer de pior empresa do mundo em serviço ao cliente em 2006, né? De 13 empresas que eram avaliadas no mundo na época, a Embraer era a 13ª, e o meu trabalho, o meu projeto, né? Eu criei uma metodologia para fazer essa transformação, foi o estopim para a transformação da Embraer. Em 5 anos, ela se tornou a número 1 do mundo, e ela é a número 1 do mundo hoje em termos de serviço ao cliente. Então, acho que é um gancho aí do que você está comentando, né, sobre esses 7 anos aí, mais ou menos, que você passou na Embraer, né, me fez lembrar aí também do quanto é válido ainda hoje, até valida a metodologia de Pareto, né, aquela do 80-20, quando você contou que o pessoal estava preocupado com os 200 contratos que tinham muitas reclamações dos clientes, quando, na verdade, você foi entender em local, com o cliente, perguntando para ele quais eram os reais problemas que aconteciam, e você entendeu que não era tudo isso, que eram 2 ou 3, no máximo 5 ali, que realmente seria problema, que poderia resolver, seria o 80-20, foi lá, perguntou para os fornecedores se daria para resolver, não, isso daqui é tranquilo, né, e acabou resolvendo grande parte dos problemas que se achavam que era um problema muito grande, realmente havia a percepção que se tem é que são muitos problemas, mas quando você resolve o 80-20 da coisa, você acaba resolvendo muito da dificuldade que está tendo naquele momento, né? E aí acho que você ia até entrar agora nesse gancho, que é o que eu queria puxar aqui, sobre a metodologia que você mesmo criou, né? Beleza. Primeiro, né, você está certíssimo, Pareto na veia, é 80-20, porque
eu foquei naquilo que fazia diferença para quem realmente tinha que fazer diferença. Não, né? É o cara que decide se compra ou não um avião, é o cara que decide se ele continua voando ou não. Eu tenho que resolver do lado dele. Aí os outros 198 problemas que tinha no contrato, entre a Embraer e o fornecedor, aí a gente resolve com o tempo, a gente vai se acertando. O que não pode é colocar o teu negócio à frente do cliente e ficar a vida inteira tentando resolver 200 coisas, se você pode resolver do cliente primeiro, deixar o cliente feliz, e você vai acertando o resto depois, né? E, então é isso mesmo, e a tua avaliação está perfeitíssima. Em relação à metodologia, essa metodologia ela se chama NICE. NICE é uma sigla, né, de Nurturing Insights About Customers' Expectations. Em inglês, por quê? Porque a grande maioria dos clientes da Embraer na época eram estrangeiros e o foco era realmente atender os clientes, então a gente tinha que criar um nome, né, de uma metodologia que atendesse aquilo que era a expectativa dos clientes que estavam fora do Brasil, na sua grande maioria. E esse nome, ele já diz tudo, né, você criar os insights, você entender o que é que realmente é a expectativa do cliente, ou seja, o que é que realmente vai representar sucesso da perspectiva dele, cliente, e quando você entende isso, você volta para dentro da organização e faz o que você precisa fazer para entregar aquilo que ele espera receber. Essa metodologia, ela é baseada ela tem, na verdade, 8 fases. Uma é de entender onde você está, onde você quer chegar, outra é de fazer benchmarking para entender o que o mercado entrega e o que tem de bom por aí e aprender com os bons, outra é fazer o mapeamento da jornada do cliente, outro é entender o perfil de pessoas, né, que você tem dentro da sua organização e entender qual é o mix adequado para entregar resultado, o outro é você fazer, colocar as pessoas certas nos lugares certos, e uma delas, antes da última, que é a que amarra tudo, é você dividir a tua atividade em 4 frontes, né, que é processos, ferramentas, tipicamente tecnologia, pessoas e cultura. Então, quando você divide o teu negócio nesses 4, você consegue entender onde estão os gaps, as lacunas em relação a cada um desses pilares do teu negócio, você consegue criar planos de ação específicos para cada um deles e gerenciar isso de forma que você consiga, de uma forma geral, atender a expectativa do teu cliente. E a última parte da metodologia é quando você se chama o verdadeiro significado de servir, ou seja, é você realmente fazer com que todo mundo dentro da organização entenda o seu impacto na experiência do cliente, de forma que todo mundo perceba que a experiência do cliente não é umbigo no balcão, né? Não é só a pessoa que está ali na frente do cliente, falando com o cliente, atendendo o cliente. Todo mundo na organização agrega valor. Se você não agrega valor no negócio, você não deveria estar na empresa, certo? Então, se você agrega valor, você está agregando algo que o cliente vai perceber, porque valor só é valor quando alguém percebe. E quem é que percebe e paga pelo valor? É o cliente. Então, se o cliente não percebe valor naquilo que você faz, ou se aquilo que você faz gera valor ou gera um problema de baixa percepção de valor, isso impacta o cliente. Então, quando todo mundo percebe a sua capacidade de melhorar a experiência ou piorar a experiência, fazer o cliente feliz ou fazer o cliente infeliz, aí sim você tem uma equipe pronta para atender o cliente, ou seja, a organização inteira focada no atendimento ao cliente, ou na entrega de valor para o cliente. Ou seja, na minha concepção e dessa metodologia, a cadeia de valor coincide com a cadeia de experiência. Se você agrega experiência, você agrega valor. Se você não agrega um, você não agrega o outro, então você não deveria estar na organização. A tua função não deveria existir. E aí a pergunta que eu sempre fazia para todo mundo lá, quando eu apliquei a metodologia, é: se você não fizer o que você faz por um ano, e ninguém na empresa fizer o que você faz por um ano, o cliente vai perceber? Não vai? Então você não agrega valor, meu cara, você não devia estar na organização, né? Agora, se sim, o cliente vai perceber de alguma forma, essa é a tua contribuição. Então, faça o que você faz de uma forma sempre pensando: isso que eu vou fazer vai fazer o cliente pagar $1 a mais pelo que eu vendo? Ou ele vai ficar feliz de eu fazer dessa forma? Ou, se for uma coisa que ele odeia, tipo, a legislação obriga o cliente a fazer tal coisa, se eu fizer assim, ele vai sofrer menos porque eu faço diferente ou não? Se a resposta é não, ele não vai pagar $1 a mais, ele não vai ficar feliz, ou ele não vai ter um impacto menor, então é melhor você voltar para a prancheta e redefinir como é que o teu trabalho tem que ser feito. Porque se você não faz isso, o cliente um dia vai ficar de saco cheio e vai comprar de outro que se preocupe em trazer uma experiência melhor. E aí deu certo, né? A gente fez esse movimento, as outras áreas da organização que precisavam contribuir com isso, contribuíram, e por isso a Embraer
em 5 anos se tornou a número 1 do mundo, né? Porque ela realmente se transformou. E aí, né, como eu falei, são esses 4 pilares. Você tem que rever os seus processos da perspectiva do cliente, você tem que reavaliar ou atualizar o teu tech stack, né, ou seja, as tecnologias, as ferramentas que você usa para satisfazer o cliente. Você precisa ter as pessoas certas, ou seja, você precisa contratar a pessoa com predisposição a servir, fazer com que essa pessoa tenha capacitação, entendimento do papel que ela faz, do impacto que ela gera, tem que entender as ferramentas que ela tem que entender os processos para poder fazer o máximo para melhorar a percepção do cliente. E, por último, você tem que ter uma cultura ao redor disso tudo que permita que as pessoas tomem decisões, façam coisas em favor do cliente sem ter medo de perder emprego, ou de levar uma bronca, ou de perder a promoção, né? Tem que ser um ambiente seguro, tem que ser uma cultura que realmente valoriza aquele cara que pensa verdadeiramente no resultado do cliente, sem perder de vista o resultado do negócio, né? Porque eu inclusive, assim, eu costumo defender isso nas minhas aulas continuamente, esse balanço entre eficiência operacional e encantamento. Se você focar só no encantamento, você vai ganhar dinheiro quando, né? Você vai quebrar, não dá. Né? Até porque sem eficiência operacional você não consegue entregar o que você prometeu, portanto você não encanta ninguém. Agora, se você só focar na eficiência operacional, pô, o cliente vai achar que você é um chato, quadrado, não vai querer comprar de você. Então você quebra também. Então tem que ter um balanço entre os dois. E ali na Embraer a gente conseguiu fazer isso, né? A gente mudou radicalmente a qualidade da nossa operação, ou seja, aumentamos muito a nossa eficiência operacional, ao mesmo tempo que a gente focou bastante em transformar a percepção do cliente em relação à nossa entrega. E isso fez toda a diferença. Que isso é a base do que é a minha consultoria hoje, né? Como fazer essa transformação usando essa minha metodologia como pano de fundo para essa transformação. Muito legal conhecer sua metodologia. Uma das coisas que chamou bastante atenção no seu discurso é que as empresas elas costumam criar silos, né, nos departamentos. E aí a metodologia acaba ajudando. Como ela vai fazer o insight real do cliente chegar até esses departamentos, vai quebrar um pouco desses silos e fazer com que os departamentos consigam trabalhar em conjunto para conseguir satisfazer aquela expectativa do cliente. Muitas vezes os setores eles acabam ficando com metas e coisas muito específicas do setor, e isso muitas vezes prejudica o cliente, né? Então, muito bacana isso daí. Você tem algum case real de aplicação dessa metodologia? Conta pra gente aí. Ó, deixa eu só voltar um ponto atrás aí que você comentou, né? Durante esse processo, uma coisa que a gente também percebeu e que eu tenho usado nos meus clientes atualmente, e a maior parte dos meus clientes estão no Brasil, eu tenho usado muito, que é o seguinte: CX não pode ter agenda própria. Toda vez que uma área de CX tem agenda própria, ou quando o CX está dentro de uma área que tem agenda própria, ela tende a criar anticorpos na organização. Então, é muito difícil você mobilizar outras áreas para fazer você ficar bonito na foto. Tá bom, cara, eu vou agora trabalhar mais, eu já estou ferrado, já tenho pouca gente, eu vou ter que botar gente para trabalhar para ajudar esse cara a ficar bonito na foto? Que se dane CX, né? Não vou dar apoio. Inclusive, tem gente que sabota a iniciativa. Às vezes, de propósito, e aí são as pessoas que você não quer ter na tua organização, né? Às vezes, mesmo sem querer, elas não apoiam, elas sabotam sem perceber que estão fazendo isso. Por quê? Porque não querem fazer o outro ficar bonito na foto. Então, o que eu fiz e que eu ajudo os meus clientes a fazer é como que você coloca a CX como uma organização independente, ou seja, se CX tiver sucesso, é porque a organização toda está tendo sucesso, e como fazer com que CX permita a cada área que contribui para o resultado ficar bonita na foto. Né? A ideia não é CX aparecer para todo mundo. CX tem que fazer a governança, então a CX vai reportar o sucesso, mas não o sucesso de, olha como a gente de CX fez direito e a gente transformou a organização. Não, olha como a gente conseguiu coordenar a ação dessas áreas e olha que coisas incríveis que essa área fizeram para poder transformar isso. Entendeu? Então, o sucesso de CX está baseado no sucesso de todas as outras áreas. Quanto mais as outras áreas ficarem bonitas na foto, mais CX vai ter poder para executar. Enquanto CX quiser aparecer por si só, ela só vai ter anticorpos, vai ter gente tesourando as iniciativas, e você vai ter aquele monte de iniciativas fantásticas que não vão dar em absolutamente nada. Vão morrer na praia. Você me perguntou de exemplos, né? Antes de dar um exemplo, podia pegar um gancho aqui de uma coisa que você falou que lembrou de outra coisa que a gente conversou, que
que esse foi um exemplo, um nível um pouco mais macro que você falou, né, em relação a áreas, mas você comentou também de uma técnica que você usava, às vezes, para conseguir fazer as coisas que o cliente precisava, sem ferir o ego, sem atrapalhar lá na política da empresa, né? Conta pra gente como que você fazia isso. Isso é muito legal. Isso aí é uma ferramenta que eu sempre usei, porque, assim, eu não sou muito bom em politicagem, sabe? Aquela coisa de ficar puxando saco e tal, não sei o quê, fazer o seu caminho através de subterfúgios, eu não sou muito bom nisso. O que eu sou bom é em executar, eu sou muito bom em planejar, eu sou muito bom em envolver as pessoas. Então, o que eu percebi ao longo da minha carreira, aliás, hoje mesmo eu fiz um post sobre isso, né? Você nunca cresce sozinho, né? Crescimento de carreira não acontece, ninguém cresce sozinho. Você precisa de aliados, você precisa de pessoas que queiram que você cresça. E eu cresci muito rápido exatamente porque os meus aliados ficavam me empurrando para cima, né? E ao invés de eu ficar puxando o saco dos chefões. Até porque, eu acho que eu comentei contigo também, né, Lucas, que lá na Embraer, praticamente todos os líderes, na época que eu entrei particularmente, eles eram todos do ITA. E eu fiz poli. Eu fui, né, na perspectiva deles, eu era de uma escola de segunda linha, né? Então, como é que eu ia entrar naquela tribo? E eu não ia conseguir ficar agradando os caras, até porque eu não tinha o que entregar, né? O que eu acabei entregando foi resultado. E como todo mundo ao meu redor ia falando de mim, eles acabaram abrindo espaço para eu crescer. Eu só consegui me tornar vice-presidente porque as pessoas falavam de mim para a liderança, e aí o presidente da unidade de negócios e serviços me ligou um dia e falou: olha, eu não te conheço, você não me conhece, mas a tua fama te precede. Eu tenho uma área aqui que eu criei agora, eu preciso de um vice-presidente, queria saber se você tem interesse. Cara, eu acho que eu fui, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros politécnicos a ser vice-presidente na Embraer, né? Mas foi por isso. E a técnica é basicamente essa que eu tinha falado antes, né? Quando você vai fazer alguma coisa, e acho que eu comentei com você também, eu sempre digo que pai de filho feio acha que filho é bonito. Então, o cara que criou aquele processo, ele nunca vai perceber que o processo é ruim. Foi ele que criou, cara. Depois de 20 anos usando, e na boa, tá funcionando. Pode não ser ótimo, mas tá funcionando. Você não pode chegar pro cara e falar assim: olha, eu estava analisando aqui e o seu processo é horroroso, né? Vamos mudar isso aí, eu tenho a fórmula para resolver isso. Você acha que esse cara vai reagir como, né? A amígdala cerebral dele vai falar assim: essa é uma ameaça para você, cara. Detona isso, detona essa iniciativa. E as pessoas reagem assim, mesmo não agindo de má fé, mesmo sem querer, elas acabam te invalidando. Então, o que eu fiz ao longo da minha carreira toda foi chegar para os caras e falar o seguinte: cara, eu estava conversando com um cliente, de novo, falando a língua do cliente, né? Eu estava falando com o cliente e ele me mostrou essa dificuldade. Eu sei que do meu lado eu consigo fazer isso, isso e aquilo. Só que, cara, eu descobri que tem uma parte aí que você, que é o especialista, você vai ter que me ajudar. Por quê? Porque eu não consigo imaginar como resolver, eu não consigo saber como resolver esse problema. E você, que é o maior expert nesse negócio, cara, eu preciso da sua ajuda para me ajudar a achar uma solução para isso. Aí, você não está falando que o processo dele é ruim, você está falando que o cliente tem um problema. E você está botando o ego do cara lá para cima, por quê? Pô, você está pedindo a minha ajuda para resolver um problema? Caraca, né? Ainda mais você que falou com o cliente, está pedindo a minha ajuda. Quando você traz o cara para dentro da brincadeira e você usa o cara que é o maior expert no assunto para achar a solução para o assunto, e você mostra para todo mundo, né, que esse cara está te ajudando, e quando dá o resultado, você chega lá e fala para todo mundo: ó, tá vendo? Ó, o que esse cara fez aqui? Olha que incrível, né? É óbvio que todo mundo sabe que foi você que trouxe o cara para fazer, porque ele passou os últimos 20 anos fazendo do mesmo jeito, e não era assim. Quando você puxou o cara, ele foi fazer diferente. Então, o teu resultado aparece, mas o cara aparece. E quando ele vê você fazendo ele ficar bonito na foto, ele vai te apoiar, ele vai querer participar, porque ele sabe que na próxima iniciativa, no próximo movimento, na próxima queixa de cliente, você vai fazer ele aparecer de novo, vai fazer ele ficar bonito na foto de novo. E aí esses caras começam a te empurrar, por quê? Porque eles querem um cara lá em cima que vê eles, que vê o que eles estão fazendo, e que vão permitir que eles cresçam também, ou que, mesmo que eles não queiram crescer hierarquicamente, mas que cresçam em poder, para poder executar melhor aquilo que eles são especialistas, e que, particularmente na Embraer, eles são apaixonados por aquilo. Só que, como ninguém vê, porque ele é muito quieto, muito na dele e tal, ninguém dá recurso para ele fazer melhor, para ele fazer mais. Aí, quando ele consegue que você vá subindo, lá de cima você fala: putz, a gente precisa pôr recurso nisso aqui, pô, a gente podia fazer aquele estudo ali, e aí o cara fica feliz da vida. Então, esse é o caminho, né? Se eu fosse querer crescer por mim, sozinho,
eu ainda estaria como administrador de contratos, porque não dá. Para crescer, você precisa de aliados, e os aliados eles só vão te apoiar quando eles veem valor para eles, e entender que você não é uma ameaça. E, principalmente, que você não está lá para falar mal do sucesso deles. Ou seja, o que foi sucesso deles no passado, você vê agora, né, dar porrada, meter o pau, falar que é ruim, falar que é feio. Não, filho é meu, pô. Né? Não vem falar que meu filho é feio. Mas aí eu posso ajudar eles a botar uma roupinha mais bonita no filho, né? Para ficar mais gatinho, né? Esse é o caminho. Faz sentido? Muito legal, Sérgio. Muito legal, muito bom mesmo. Isso é uma geração de valor, né, no seu trabalho, e para todos aqueles também, porque você acaba gerando valor para o cliente, que resolve o problema, e gera valor para essa pessoa também, porque leva o ego dela, né? Isso é bem legal. E se está gerando valor para você que está nos assistindo aí também, não deixa de deixar aí o seu like no nosso vídeo, se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar o Sérgio Frias lá nas redes sociais dele, tá bom? E aí, eu quero aproveitar, Sérgio, esse gancho, porque você comentou com a gente também um ponto muito interessante, né, nos bastidores também, sobre priorização pelo impacto do problema. Porque existe ali, as pessoas, às vezes, elas priorizam pelo tamanho da empresa, pelo tamanho da companhia, pelo faturamento, mas o que acontece? Você contou pra gente até um exemplo de uma pequena companhia, né, que uma única aeronave nela no solo já geraria um grande problema para eles, significaria até o fim do negócio, né? Então, deveria sim, então, nesse caso, priorizar essa situação, né? Conta pra gente um pouco dessa história. O que acontece é o seguinte, né? Tudo na vida é relativo. Não dá para você atribuir um valor único para as coisas de forma imutável. Você tem que entender o contexto. E quando você trabalha na aviação, né, dando apoio à indústria de transporte aéreo, você tem que entender que o impacto que você gera não é só na empresa que voa, né, na empresa aérea, é no cliente dela. São os caras que estão no terminal do aeroporto, que estão querendo ir para o funeral do pai, que vão no casamento do primo, que vão naquela entrevista de emprego que vai mudar a vida dele, que vai fechar aquele negócio, que vai tirar a empresa dele do buraco. Enfim, são pessoas que têm objetivos, elas querem chegar num lugar por algum motivo. E às vezes o motivo pode ser tão simples quanto chegar a tempo em casa de dar um beijo na filhinha antes dela ir dormir. Né? Mas a gente não pode subestimar a importância disso. O fato é que quando o avião não chega no finger, essas pessoas não vão atingir o seu objetivo, elas não vão cumprir a sua missão, elas vão ficar paradas num terminal. Então, quando você pensa assim, você olha para os clientes, que são as linhas aéreas, né, os clientes da fabricante de aviões, né, você tem que entender o seguinte: uma empresa que tem 50 aviões iguais ao seu, né, que você entregou 50 aviões iguais para ele, se um avião estiver no chão, ele dá um jeito, até porque, em geral, eles têm outros aviões de outras marcas, eles rearranjam as coisas e essas pessoas voam para o seu objetivo. Agora, você tem um cliente que tem 3 aviões e um avião está no chão, cara, ferrou. Ele não tem como rearranjar nada, quem está no aeroporto vai ficar no aeroporto. E ferrou. Em geral, esses aeroportos, no caso da Embraer, eram aeroportos menores, que têm muito menos alternativas. Então, o impacto que você gera é muito maior. Então, a gente aprendeu o seguinte: a gente tem que lidar com os clientes de uma forma inteligente, ou seja, a gente não pode chegar para um cliente que é o maior cliente da empresa, que tem 50 aviões, e falar, ó, senta e espera, porque você tem bastante avião de folga aí. Você fala isso, o cara vai ficar maluco, né? Mas você gerencia as demandas de forma que você foque muito no pequeno, porque o pequeno pode, de fato, quebrar. Se você deixa ele no chão muito tempo e ele não consegue vender, não consegue voar, ele se ferra. Então, você precisa garantir que o teu cliente vai ter sucesso e vai sobreviver. Se você quer que ele entregue uma experiência fantástica para os passageiros através do seu avião, que você gastou uma baita energia para fazer um avião fantástico, que entrega uma experiência fantástica, você precisa que o avião voe, meu caro. Se ele não voa, não dá. Então, você tem que gerenciar. Então, muitas vezes, a gente atendia primeiro um cliente menor e depois o maior. Ou seja, o que muitas pessoas chamam de um cliente menos bom, antes do cliente bom, né? Assim, a questão é, a gente precisa garantir que todos eles sobrevivam, que todos eles tenham sucesso. E aí a gente gerencia as demandas e os recursos para garantir que a gente mantém todo mundo feliz, né? Ou seja, a gente, tudo bem, eu tenho uma peça, tem 2 aviões no chão, um do cliente enorme e um do cliente pequeno. Como é que eu faço? Eu mando peça para o cliente menor e eu gerencio do maior. Eu pego uma peça usada de um outro cliente e levo para o cliente maior. Eu dou um jeito, mas eu tenho que, de alguma forma, garantir que o cliente pequeno vai sobreviver. Por quê? Porque eu quero que ele tenha 4 aviões, não só 3. Depois ele tenha 5, depois ele tenha 10, depois ele tenha 15. Se eu não apoio ele quando ele é pequeno,
né, ferrou. E a mesma coisa vale para qualquer outro negócio, né? Você precisa garantir que o teu cliente vai estar bem para poder crescer e ser um daqueles gigantes que vai ter como gerenciar as contingências da vida de uma forma mais fácil e menos impactante, até do ponto de vista de custo. Faz sentido? Faz sentido, e querendo ou não, a empresa grande também, ela percebe o tempo passar de um jeito diferente, né? Ela tem mais processos, ela é mais estruturada, então ela quer soluções de mais longo prazo, né? Investigações de causa raiz mais profundas, então acho que faz total sentido aí você tratar o menor com um pouco mais de agilidade, porque o relógio dele passa muito rápido, ele percebe tudo muito rápido, e a empresa que é um pouco mais lenta, ela está acostumada também com um pouco mais de morosidade ali. Não vamos dizer morosidade que não é proposital, né? É uma coisa mais de processo mesmo, ela tem um processo mais robusto, né? Então... E você falou uma coisa, Lucas, desculpa eu te interromper, mas foi uma coisa muito interessante, que é uma coisa que a gente também aprendeu na Embraer. Assim, para a gente poder atender o cliente, a gente descobriu o seguinte, e a gente fez alguns estudos, e com o tempo a gente provou que essa nossa ideia era verdadeira, e aí depois eu fui estudar, depois que eu me tornei um cara de sexo, eu descobri que é verdade. Em geral, o custo de você deixar um cliente esperando é maior do que o custo de você resolver primeiro e descobrir de quem é a culpa depois. Por que isso acontecia? Né? O cliente, muitas vezes, o cliente não está, eu costumo dizer isso, que o cliente não está sempre certo. A gente precisa deixar ele estar errado com dignidade, né? Isso eu aprendi com o Jim Cunningham da Disney, um executivo da Disney fantástico que eu tive a oportunidade de conhecer. E a questão é essa, né? Quando o cliente tem uma questão, o que a gente fazia na Embraer é o seguinte, vamos focar em resolver o problema? Não interessa de quem é a culpa, não interessa qual é a causa raiz, não interessa nada disso. Resolve, libera o cliente, bota o avião para voar. E aí eu criei dentro da organização dois times, né, muito especiais. Um time chamado Tropa de Elite, que era um grupo, eram 3 diretores da minha área, que são basicamente os caras que, entre os 3, eles sabiam tudo que acontecia dentro da organização, eles conheciam verdadeiramente né, o negócio. Então, se tinha que achar uma solução, esses caras iam achar a solução. Então, caiu um problema de cliente, chama os caras, resolve o problema e dá andamento. E aí, assim que o cliente botava o avião voando, a gente pegava aquele mesmo problema e mandava para o segundo grupo, que se chamava Army, né? A gente chamava, era em inglês, né? A gente chamava de Army, que era um exército, era um grupo de técnicos especialistas que iam, sim, avaliar qual é a causa raiz, o que aconteceu, de quem que era a culpa. Por quê? Porque a gente não quer que aquele mesmo problema aconteça de novo para esse mesmo cliente e nem para outros clientes. Então, mas a gente não vai deixar o cliente esperando enquanto a gente decide isso. Então, esse aprendizado fez toda a diferença em transformar a Embraer de última no mundo em serviço ao cliente para a primeira do mundo. Porque a última do mundo, ela deixava o cliente esperando. Porque eu não vou te dar uma peça de graça se a culpa é sua. Você, cliente, fez errado, cara. Você tem que pagar. Só que enquanto eu não descobria isso, o avião ficava no chão e a peça na prateleira. Aí eu mudei isso. Falei, cara, assim não dá, não posso deixar o cliente esperando. Toca o barco. E aí a gente descobriu, depois verificando, né, os dados, a gente brincando com os dados, a gente descobriu que a quantidade de vezes em que o problema era do cliente e o quanto a gente efetivamente perdia com isso, comparado ao tamanho do impacto que a gente tinha de propaganda negativa, de reclamação, de concessão, de coisas, né, concessões financeiras que a gente tinha que dar, porque a gente deixava o cliente esperando e ferrava o negócio dele, era muito menor. Então, valia a pena a gente assumir o risco e resolver liberar o cliente, porque aí ele ficava feliz, e quando ele fica feliz, na próxima vez que você erra, ele fica manso. Agora, se você deixa ele esperando, ele fica nervoso, na próxima vez que você errar, ele vem com garfo e faca para cima de você, ele vai querer fazer você pagar pelo que você fez ele passar. Então, a gente descobriu que realmente era muito melhor você assumir o risco e depois resolver a origem, e quando você descobrir lá na frente que o problema era do cliente, você não volta para ele e fala assim, eu descobri que o problema é seu, tá aqui a nota fiscal, paga aí pelo que você fez. Não, a gente falava, cara, eu acho que eu posso te ajudar, porque eu notei que você está tendo vários problemas de operação por causa disso aqui. E se você estiver disposto, a gente trabalha junto, a gente resolve esse problema, você não vai ter mais avião no chão. Só que ele está ouvindo isso, ele está sabendo, então todas aquelas vezes que eu fiz ele me dar um negócio lá de graça, eu estava errado, né? Ele fica em dívida com você, ele fica psicologicamente em dívida com você. Então, quando você pisar na bola da próxima vez, ele não vai jogar pesado. Por quê? Porque ele sabe que ele está em dívida com você, e você não falou nada. Se você cobra o cara, ele fica pé da vida.
Porque você está basicamente falando que o filho dele é feio, né? Que ele está errado, que ele tem um problema. Agora, se você ajuda ele percebe que ele estava errado e ele vai tentar ajudar você a não ter prejuízo futuro. Desculpa dar uma desviada aí, mas é que você falou isso, me deu esse clique, falei, cara, isso era muito legal quando a gente fazia lá na Embraer. Nada, eu tô amando esse papo, porque tudo que você está trazendo aqui bate muito com o que a gente vê na Solux, né? As empresas que elas realmente estão dispostas a olhar para os dados, olhar para o cliente, né? De maneira honesta e de verdade, né? Envolver várias áreas no processo, envolver a empresa, como você mesmo gosta de dizer, de maneira transversal, né? Essas empresas, elas avançam muito mais rápido do que aquelas áreas que tratam CX como uma métrica de vaidade, ó, aqui na TV bonito, né? Aqui um número alto, né? Tipo, não é a questão de ter um número alto, mas sim ter clientes satisfeitos, né? E aí, o cliente, ele deixa de ser uma coisa para você só agradar ali no sentido mais fútil da palavra, para ser uma coisa de você deixar ele ser bem sucedido, né? E ele passa a ser eixo das decisões que você toma, né? Não é só um número no relatório. Então, muito bacana. E isso é aquele negócio, né? Que a gente conversou hoje também, isso, aquela história de ter NPS como meta, né? NPS nunca foi nem nunca vai ser meta. NPS é métrica. A meta é fazer o cliente feliz. Eu uso o NPS para medir se ele está feliz ou não, como eu posso usar outras métricas, que é o que eu sempre recomendo, né? Use métricas complementares para você atingir uma meta de satisfação. O que eu quero é que o cara esteja feliz, porque se ele está feliz, ele volta. Agora, eu ponho lá uma meta de NPS, cara, vai ter aquele monte de gente na organização com aqueles comportamentos super esquisitos, né? Você fomenta o comportamento errado do tipo, vai chegar uma pesquisa aí, hein? Você dá um 10 aí para mim, porque senão fica ruim para mim, eu perco meu bônus, tal. Ou aquelas outras, né, que você já deve ter visto por aí, que o cara manda aquela escala de NPS, onde se ele der 10, o verde é 10, o amarelo é 9, e o vermelho é 8. Ou eu já vi concessionárias de carro fazendo verde é 10, amarelo é 9,5 e vermelho é 9. Aí o cliente responde, não importa o que ele responda, o NPS vai ser sempre 100. Então ele ganha o bônus, a fabricante lá fica ok, porque o NPS está alto, e o cara ainda faz marketing de que, olha, nós somos a empresa NPS 100%, né? Pô, isso é má fé pura, né? Então a gente precisa garantir que as pessoas entendam que o NPS é só uma forma de medir, uma forma que pode ser fantástica se você usar ela direito, ela pode ser horrorosa se você usar ela errado, né? E aí eu acho que esse teu gancho aí foi muito legal por isso, porque a gente precisa garantir que a gente ajuda os nossos clientes a saber a verdade sobre os seus clientes, porque senão, se o seu cliente faz a coisa errada, ele vai quebrar e vai deixar de ser seu cliente, né? Então você precisa ajudar o seu cliente a fazer a coisa certa para o cliente dele. Muito legal. Isso daí dá tema para um podcast inteiro, tá? Isso daí é um buraco fundo. Mas eu vou puxar uma coisa aqui, que a gente está chegando nos minutos finais. Você falou para mim que está escrevendo um livro. Conta para a gente aí um pouco desse livro. Na verdade, eu já escrevi, né? Eu fiquei 15 anos querendo escrever, mas eu não me sentia pronto para escrever. Porque quando você escreve um livro, aquilo que está impresso, não dá para você ficar mudando. Está impresso. Foi para casa de alguém, está na prateleira de alguém, aquilo que está escrito vai ficar. Então eu achava o seguinte, que para eu poder escrever algo que não só representasse o que eu acredito, mas também representasse algo verdadeiro que a pessoa poderia usar como referência para melhorar aquilo que ela faz, eu precisaria saber mais. E aí chegou agora, na época da pandemia, eu comecei a estudar muito, né, porque eu abri empresa, né, e eu fiquei 1 ano tentando vender no meio da pandemia, não vendi para ninguém, né, porque ninguém estava contratando nada. Então, eu fiquei estudando. Então, eu estudei psicologia, estudei neurociência, estudei comportamento humano de forma geral, estudei, enfim, várias outras coisas. E aí eu cheguei num ponto e falei, cara, eu acho que agora eu estou pronto. E aí eu recebi um convite, né, de uma editora chamada Alta Books, que falou, cara, a gente ficou sabendo de você, acho que você tem um tema que para a gente vai ser importante. E aí eu comecei a escrever o livro. E o meu livro acabou saindo bem maior do que eles esperavam, né? Antes era para ser um livro fininho para vender no aeroporto, né, aqueles de 150, 180 páginas, para vender em volume, né, livro barato que sai bastante, só que eu falei, cara, CX merece mais do que isso. Então eu falei da experiência do cliente, dada a minha perspectiva ampla do negócio, eu falo da experiência não só no atendimento, eu também falo do atendimento, mas eu falo de antes do cliente ser cliente, depois quando o cliente é cliente, e depois que ele deixou de ser, depois que você entregou, como é que é o pós-venda, como é que é o encerramento da jornada, onde ele decide
começar uma outra jornada com você ou com outra empresa. Eu falo sobre isso tudo. E a temática fundamental do livro é o balanço entre o encantamento e a eficiência operacional, entre a arte e o negócio, entre realizar um sonho e fazer a execução com qualidade, entre, enfim, conectar emocionalmente e trazer resultado financeiro. Então, o livro inteiro, o nome do livro é Arte e Negócio, as duas faces da experiência do cliente, onde eu falo sobre tudo que você imaginar de experiência do cliente, sempre trazendo repetidamente essa noção de que não dá para focar em encantamento só. Se você fizer isso, você vai quebrar. Não dá para focar em eficiência operacional só, senão você vai quebrar. Você tem que ter o balanço dos dois. Você tem que gerar o interesse do cliente em continuar comprando de você através da arte, e você tem que garantir que você entrega o que você prometeu através da eficiência operacional, que é um negócio, e tem que gerar resultado financeiro. CX não é feito para abraçar árvore. Você não faz CX porque é fofo. Você faz CX porque você, sim, gera um impacto, e esse impacto é de fazer a vida de outra pessoa melhor, é realmente impactar positivamente a vida de uma outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, gerar resultado para o teu negócio, para garantir que você tem capacidade de continuar impactando positivamente a vida das pessoas no futuro. Se a tua empresa não ganha dinheiro fazendo CX, ela não vai ter como investir em CX, ela não vai ter como impactar positivamente a vida das pessoas lá na frente. Então, e isso é um tema também que está no livro, que é a noção que eu criei, eu lancei em Nova York há 3 anos, que é a ideia do ESGX, ou seja, ter a experiência do cliente como o 4º pilar de sustentabilidade de uma organização. Por quê? Porque ESG não é garantia de sucesso, ele é só garantia de fracasso. Por quê? Se você não tem ESG de qualidade, não tem foco em ações ambientais, sociais, e não tem uma governança de qualidade, daqui a 5 anos você está fora do mercado, certo? Você tem que fazer isso, porque não só é a tua obrigação, porque você impacta a sociedade, mas também porque, se você não fizer, ninguém vai querer comprar de você no futuro. Mas ESG não gera demanda. Ninguém vai comprar de você porque o seu ESG é maravilhoso. Porque daqui a 5 anos todo mundo vai ter. É que nem qualidade, né? Qualidade na década de 90 era um diferencial. Eu tenho certificação ISO, beleza. Mas na época, nos anos 2000, cara, ninguém mais está nem aí com isso. Se você não tiver, você não vende, né? Você não está fora do mercado. ESG vai ser a mesma coisa. O que garante a demanda futura, ou seja, que o cliente volta para comprar mais, é a experiência que ele tem, a percepção de valor naquilo que você entrega. E a fidelidade dele, não existe essa fidelidade cega, né? Você precisa estar continuamente mostrando valor, né? Porque cliente nenhum casa com você, né? Ele qualquer hora ele vê outra proposta melhor, ele compra do outro. Então, a ideia é você estar continuamente entregando valor, e esse valor é percebido através da experiência que ele tem, que passa por todos os P's do marketing, né? O produto passa por tudo aquilo, né? O marketing mix, mas passa pela qualidade que ele percebe da experiência que ele tem. E aí, se a experiência é boa, ele volta. A tua garantia de demanda futura depende da experiência que você entrega. Aí sim, o teu negócio é sustentável. Por quê? Porque ele é relevante hoje e vai ser relevante no futuro, através da experiência que você entrega e que ele percebe que é uma experiência de qualidade para ele, que ele quer repetir. Então, eu falo isso, né? ESGX. E esse é um dos capítulos do livro. Então, o livro ele começa falando desse balanço e ele termina falando que você tem que botar a experiência como o 4º pilar de sustentabilidade do teu negócio. O livro está sendo impresso enquanto a gente está conversando aqui. Ele deve estar pronto, provavelmente, né, os livros impressos devem estar prontos ao longo do mês de dezembro. A gente deve fazer a pré-venda em janeiro, e em fevereiro, no fim de fevereiro, a gente vai fazer o lançamento oficial em São Paulo. E aí, obviamente, eu vou convidar vocês para participar, porque esse, além de ser um momento muito importante na minha vida como indivíduo, como profissional, eu acho que é um momento interessante, porque esse livro acabou saindo com 450 páginas, né, bem diferente do que a editora esperava, mas ela falou, cara, não dá para cortar nada, tá bom, assim, vamos aceitar o risco, porque livro caro não vende muito, né, e vai ficar um livro caro, mas eles falaram, isso aqui vai ser uma referência, tem tudo que as pessoas precisam saber, inclusive um dos meus clientes, que é amigo meu, né, um diretor da Rodobens, ele escreveu, né, nas recomendações lá do livro, falando, esse vai ser meu livro de cabeceira, eu vou deixar ele aqui do lado, porque toda hora vai ter alguma coisa para eu olhar lá, e isso está me deixando muito feliz, que é isso que eu quero, é deixar realmente uma marca fazendo o que eu mais gosto de fazer na vida. Por isso eu abandonei a minha carreira de executivo da indústria aeroespacial para
abrir a minha empresa e fazer o que eu gosto de fazer na vida, que é a experiência do cliente. Muito legal. Estamos chegando aqui nos minutos finais e se você pudesse escolher uma frase ou uma ideia, assim, para as pessoas que assistiram a gente aqui hoje levarem, né, na memória, qual seria a sua frase ou o seu conceito? Olha, eu tenho umas 20. Difícil é escolher qual, né? O que eu sei é o seguinte, eu acho que é o que vale para isso que a gente está conversando aqui, é entender o que é de verdade a experiência do cliente, né? A experiência do cliente é você gerar impacto. O impacto, pode ser medido por todas as pessoas envolvidas. Tem o impacto que você gera no cliente, que é um cara que vai ter sucesso porque está usando aquilo que você entrega, né? Ele, inclusive, eu sempre digo, é muito, muito bom para o indivíduo que entrega CX com o coração, com vontade, saber que uma pessoa vai dormir hoje melhor do que quando acordou, porque falou contigo, né? Então, eu acho que é importante isso, esse impacto que gera na pessoa a quem você serve, o impacto que gera em você por saber que você melhorou o dia de uma pessoa, mesmo que seja um executivo, né, engravatado, ou simplesmente uma pessoa que você atendeu no balcão, e tem o resultado, o impacto que você gera para o negócio. Né? Você precisa garantir que a tua empresa vai ser capaz de continuar entregando experiências de qualidade, impactando as pessoas e fazendo os clientes terem sucesso por muito tempo. Então, não façam CX porque está na moda, não façam CX porque tem um hype, porque está todo mundo falando disso, façam CX porque vocês vão impactar as outras pessoas, vão impactar vocês mesmos e vão impactar o seu negócio. Eu acho que a gente merece ter CX na nossa vida, porque CX não é só vendas, CX é experiência de vida. Eu sempre digo, a experiência do cliente, antes de mais nada, é uma experiência humana. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente esquece disso, é onde a gente deixa de ser interessante para o nosso cliente, deixa de ser interessante para o nosso cônjuge, deixa de ser interessante para o nosso chefe, né? Enquanto você entender que a experiência do cliente é uma experiência humana, e que vale dentro de casa, vale no escritório, vale lá com o cliente, você vai estar bonito na foto. É isso. Não foi uma frase, foi um discurso, mas tudo bem. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Sérgio. Olha, se eu pudesse levar aqui um resumo do meu aprendizado, eu diria que, através de tudo que você comentou aqui, que foi ótimo, impactou demais, né? Já usando a palavra impacto, que você colocou aí bastante, né? Impactou bastante aqui, eu falo por mim. Com certeza o Lucas também foi impactado por muito conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Eu diria que entregar uma boa experiência é aprender a entender o cliente de forma genuína e atender ele de forma genuína a ponto de gerar valor na vida dele, né? Porque a gente fala muito de gerar valor no profissional, que acaba resolvendo o problema do cliente profissionalmente lá na indústria, só que se ele vive ele tem fornecedores, pessoas que fornecem experiências melhores para ele, experiências boas durante o dia de trabalho dele, obviamente, assim como você também já comentou lá bem no início, né? Quando ele chegar em casa, ele tá bem com a família dele também, porque ele não passou tanto nervoso no trabalho e tudo mais, tem tudo isso, né? Então, levo comigo esse aprendizado aqui, agradeço demais pela generosidade em compartilhar a sua jornada, a sua visão com a gente, e para quem quiser se conectar com você, acompanhar mais conteúdo, trocar ideia, onde que te encontra, como é que faz? Eu tô no LinkedIn como Sérgio Frias, tô no Instagram como Sérgio Frias Oficial, e eu tenho o meu website, né, da CX Hub, é só procurar cxhubconsulting.com, vocês me encontram por lá. E assim, eu estou sempre disposto. Eu estou no INSPER, se alguém quiser fazer o meu curso no INSPER, tá convidado, né? Lá vocês podem ficar comigo muitas horas, talvez mais do que vocês mereçam, mas, enfim, né? A gente pode ter umas conversas boas por lá, e é isso, né? E vocês podem, né, eu vou avisar vocês do meu livro aí, então quem quiser comprar o livro também consegue falar comigo através do meu livro. Muito legal. E para você que ouviu a gente até aqui, né, não esquece aí de seguir o nosso CX Expert Podcast e compartilhar esse episódio com alguém que precisa ouvir essa mesma mensagem que a gente ouviu aqui, que você acompanhou com a gente. Também acompanhar os conteúdos da Solux sobre como usar a voz do cliente para transformar negócios. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, também, por essa parceria, por mais este podcast. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade.